Então, vamos lá. Com você, Léo. Tá, então, boa tarde para todo mundo, boa noite já, né? Queria agradecer demais, em primeiro lugar, participar do grupo, né? De vocês terem aceito, a gente trabalhar junto aí no pós-doc, no futuro, ainda esse ano. E estou muito feliz de já ter começado a participar aí das atividades do grupo, tá? E obrigado, Sérgio, pelo convite. E aí a gente ficou pensando sobre o que, né, falar exatamente. Eu coloquei aqui pesquisa em educação matemática, na verdade, depois eu alterei para tendências, né, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aí, né, que é as tendências em educação matemática, tá? Então vamos lá, pode passar. E aí, começando a conversa, né, eu vi essa citação, que eu achei bem interessante, né, no âmbito de um dos meus passeios, de um dos ramos da pesquisa em educação matemática, que é dentro da etnomatemática, que trabalha muito com uma metodologia de pesquisa de narrativas autobiográficas e tudo mais, e aí tem essa definição aí do Scliar, né, que é uma conversa, não é apenas uma tomada de posição, é sobretudo uma forma de exposição. Me exponho à intempérie da incompreensão, da intraduzibilidade, do que eu não sou capaz de dizer, da impotência. E me exponho também ao que virá e não se pode saber de antemão. E me exponho a outra exposição e assim penso. E aqui eu fiz questão de trazer isso, e grifei, esse grifo aí é meu, né, do que eu não sou capaz de dizer, porque quando a gente começa a querer falar sobre a educação matemática, ela é muito ampla, né? Então, é meio difícil você chegar e falar de todas as abordagens, de todas as tendências. Então, eu já, de antemão, né, já falo que eu vou fazer um recorte, e como o recorte ele tem a ver com a minha escolha, né, desse recorte. Então, tem a ver com quem está falando, né? Tem essa narrativa aí da apresentação dessa nossa conversa de hoje, que muita coisa não vai dar para falar hoje, né? Não dá, né, para a gente esgotar. Então, eu fico um pouco receosa de não citar grupos ou não citar pessoas, não dá para citar todo mundo, né? A gente é incapaz de mencionar todos, mas eu espero dar uma boa ideia assim ampla, né, da área. E aí botei só como um grande parênteses 2 títulos de pesquisas nessa área também, tal, narrativa autobiográfica do próprio pesquisador como fonte e ferramenta de pesquisa, coisas que são usadas nessa área, tá? Então, pode passar, Sérgio. Bom, aí vem essa questão, né? Quais são as tendências? O que é uma tendência, né, para começar em educação matemática? No fundo, uma tendência, essa palavra é muito usada, e uma tendência é um assunto, né, que está sendo estudado pelos pesquisadores, né? Então, como tal, ela é evolutiva, né? Ela é dinâmica. Essa lista aí, ela muda de tempos em tempos, e a própria definição, se você vai ver, grupos definem as tendências atuais como sendo contemporâneas, como sendo umas, outras. Então, não existe um consenso geral de quais são, no dia de hoje, as tendências de educação matemática. Mas eu peguei aqui uma interseção, né, que existe nos textos, né? Então, a resolução de problemas, modelagem matemática, tecnologias digitais da informação e comunicação, a etnomatemática, aí eu coloquei o nome, né, do Biratan D'Ambrosio, que faleceu ano passado, grande responsável por essa área aí, importantíssima também. E aí, dentro do meu recorte, eu trabalho também, né, com um grupo de pesquisa de etnomatemática, que é liderado até pela professora Maria Cecília Fantinato, que é da Faculdade de Educação da UF, já aposentada, né, mas também uma pessoa de renome tanto nacional quanto internacional nessa área aí de etno. Jogos e materiais manipulativos e educação matemática crítica, né, que eu já vou falar só dessa aí em especial, tá? Não vou adentrar essas tendências, vou falar um pouco mais macro, mas vou falar um pouquinho dessa educação matemática crítica, que é uma tendência também e que às vezes as pessoas não conhecem. Pode passar, Sérgio. E aí, só como exemplo, né, nessa pandemia surgiu um novo tema, né, que é um novo tema, tem muita publicação nesse tema, né, o ensino e aprendizagem matemática em tempos de pandemia, mas não se configurou ainda como tendência, né? Então, a minha ênfase aqui é tendência, né? Então, a questão ele vai se consolidar como tendência, só o futuro dirá, né? E os pesquisadores, e o movimento da pesquisa, que vai dizer se isso aí vai realmente se tornar, né? Ele vai virar, né? Dei um exemplo, por exemplo, vai virar ensino e aprendizagem com afastamento social,
né, em situações críticas, qual é o desafio metodológico desse processo, né? E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando de EAD, mas estou falando do que é feito com o afastamento necessário em situações críticas, tá? Isso pode ser, tá com toda a cara de virar uma tendência daqui a pouco, mas ainda não é, tá? Pode passar, Sérgio. E aí eu falo um pouco da educação matemática crítica, que é aquela última tendência que eu listei lá, que é esse professor dinamarquês, né, é o Wole, que foi na década de 70, né, que ele trouxe isso, e ele traz a questão realmente política da educação matemática, a questão da democracia na educação matemática, é uma vertente muito forte também, tá, em termos de área de pesquisa. Eu falo dele, que ele foi o precursor, é vivo ainda, é uma pessoa muito forte, mas tem muitos outros pesquisadores, inclusive, quer dizer, no Brasil também, tá? Eu não vou ficar citando para não deixar de citar outros, tá bom? Próximo. Outra situação em que aparece tendência, né? Então, por exemplo, tem esse grupo de pesquisa, né, da Unesp, e eles têm uma publicação, né, várias publicações, edição de livros, e eles têm uma coleção chamada Tendências em Educação Matemática, né? E aí a expectativa, quando você abre lá, é que você vai ver livros com as tendências que eu citei para vocês, e não é. Você vai ver, tem até o link aqui, tem 33 títulos, e aí, na verdade, são livros sobre educação matemática. Então, tem filosofia da matemática, psicologia da matemática, tem a tecnologia na matemática, tem um monte de livros, mas não necessariamente uma daquelas tendências listadas. Eles misturam, né? Então, eu posso pensar em novas tecnologias misturado com resolução de problemas. Então, as coisas não ficam lá nas caixinhas das tendências, tá? E aqui foi só um exemplo para dizer que isso aqui, essa palavra tendências, não diz, por exemplo, respeito àquelas tendências que a gente chama. Então tem muitos títulos de livros de matemática que vão falar sobre tendências, né, num sentido que não é esse aí, por exemplo. Aí tendências são títulos sobre, né, mas não configuram as tendências exatamente. Pode passar. Aí agora eu vou fazer um pequeno recorte histórico, longe de querer esgotar, acho que é só para dar uma ideia da área mesmo, até porque ficou cada vez mais difícil fazer isso aqui, né, assim, rápido ou de forma única, pelo menos, né? Cada um vai ter seu recorte. Por exemplo, dos GTs, que eu já vou falar deles, né, os grupos de trabalho dentro da Sociedade Brasileira de Ensino de Matemática, de Educação Matemática, um dos GTs, o último criado, é História da Educação Matemática. Então, eu já tenho todo um grupo, né, toda uma geração aí de pesquisadores que antes já tinha, né, História da Matemática, ok, é o uso da História da Matemática no ensino de matemática, ok, mas isso não, é História da Educação Matemática. Então, já tem muita gente trabalhando, então eu não estou indo por esse caminho que essas pessoas fizeram, então, estou só querendo apresentar, fazer uma conversa, né, explicando um pouco dessa história aí. Então, vamos lá. Tá. E à medida que eu for falando esse recorte histórico, eu vou apresentar um pouco dessas áreas, né, de atuação, e o meu olhar aqui para fazer esse recorte foi também saber quais essas áreas da educação da matemática eu tenho interface ou possibilidade de conversa com o que a gente pretende fazer aqui, né, no trabalho do projeto com o Sérgio, tá? Então, vamos lá. Então, em 83, foi uma escolha também minha, né? Eu começo aqui falando, volta aqui para mim, 83, isso. 83, nasce o Projeto Fundão, que é um projeto da FRJ, dedicado à educação matemática, né? Que foi coordenado, né, inicialmente pela professora Maria Laura, que faleceu em 2013, uma pessoa importantíssima na educação matemática brasileira. Eu podia citar diversos projetos de diversas universidades, temos pesquisa de ponto em educação matemática na UFMG, na Federal de Ouro Preto, em São Paulo, na Unesp, na Unicamp, na Rio Grande do Sul. A gente tem muitos pesquisadores de ponto, mas a gente está falando aqui da parte histórica mesmo, né? E mesmo da parte histórica, muita gente, cada um lá na sua universidade, também foram gerando esse movimento de começar a trazer. Nessa época, já veio, por exemplo, a Lilian Nasser, que era do Projeto Fundão, com doutorado em Educação Matemática em Londres. Isso, na época, no Brasil, não tinha pós-graduação em Educação Matemática, né? Então, vamos falar um pouquinho disso aí. Então, vamos lá. Próximo. No próximo, eu vou falar assim, desse
essa relação, né, dos congressos, é o congresso mais importante da área internacional, tem muitos congressos, muitos eventos, esse é o mais geral, mais importante, e está aí, né, ele nasce em 69, e aí eu falo do o primeiro grupo lá, que, né, um dos primeiros grupos, né, pioneiros no Brasil, de 83, né, então bate aí mais ou menos um pouco antes do 5º ICME, tá? Próximo, Sérgio. E aí eu falo, em 85 surge o primeiro periódico, que é a Bolema, né, que é o Boletim de Educação Matemática. Também não vou fazer uma lista de publicações relevantes, importantes que tem na área, estou falando só do impacto histórico. Tá? Então, esse Bolema ele existe até hoje, né, é importantíssimo e foi muito importante naquela época, porque não existiam tantos, né, na época, para disseminar a pesquisa, né, que estava sendo feita. E essa troca também com os professores do ensino básico foi muito interessante, tá? E aqui eu falo um pouco, né? Foi em 85 e quem fez essa revista, né? Foi o pessoal da pós-graduação em Educação Matemática na Unesp, né? Então, foi o primeiro programa de pós-graduação, né? Então, em 85 aí. Então, vamos lá, próximo. Tá, pode pular isso também. Se é características e tal da Bolema, não importa. Algumas coisas aí eu vou pular. Vai. Aí vem o Enem, né? Eu vou fazer também esse histórico dos eventos. O Enem é o maior encontro da área, né? De educação matemática, Encontro Nacional de Educação Matemática, que o primeiro, né, que também foi um marco importantíssimo para alavancar a disseminação de resultados de pesquisas e até inspirar a pesquisa das pessoas e os alunos, né, os alunos de licenciatura participam e daí também continuam o processo, no processo de formação dos licenciandos, isso é fundamental. E aí o primeiro Enem foi em 87. E aí acontece, você vê que esse burburinho aí da educação matemática, né, ela vai crescendo aqui no Brasil, né, nos anos 80. 88, né, aconteceu algo muito importante, que foi o segundo Enem, e no âmbito desse segundo Enem surgiu a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Tá? Hoje a gente tem a sociedade de várias coisas ligadas à educação matemática, mas na época só existia a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, né? E a SBM não se ocupava de ensino. Hoje em dia a gente tem, né, o Profmat ligada à SBM, tem várias iniciativas interessantes em termos de formação de professor e tudo mais, mas na época não tinha, né, não era área de interesse da SBM. E aí, em 88, nasce a SBEM. O próximo slide, por favor. E só uma coisinha, esqueci de falar do slide anterior. O próximo Enem, em julho, as inscrições, inclusive, estão abertas para submissão, quer dizer, submissão, né? Inscrição para submissão. Data lá, ia ser 15, eu acho agora, mas foi prorrogado, então ainda está aberto aqui, tá? E aí vem a SBEM, em 88, no âmbito daquele segundo Enem. Então, você vê a força de um evento, né? Um evento, né, juntou pessoas, isso deu força política, inclusive, da fundação da sociedade brasileira. Esse foi um marco importantíssimo na trajetória da pesquisa nessa área. Pode passar. Tá. Aí, na SBEM, a gente tem 15 GTs, né? Você vê, não vamos confundir GT com tendência. Né, aquilo que eu falei lá no início, tem lá aquelas principais tendências. Então, vocês veem, por exemplo, nessa listagem aqui, o último deles é o GT15, é a História da Matemática, né, da Educação Matemática. Como eu falei para vocês, ele não existia, ele foi mais recente. E vocês veem aqui, nesses GTs, eu não tenho, por exemplo, resolução de problemas, né? Mas não é para ter um GT sobre isso. Resolução de problemas, quando você começa a ver a produção desses GTs, tem resolução de problemas espalhada em todos eles, entendeu? Por quê? Porque existe uma outra coisa também, que às vezes essa palavra tendências ela é confusa. Às vezes você vai olhar a tendência, o que está sendo colocado como tendência é uma tendência metodológica e não uma tendência de tema, né? Então, quando fala tendência, tem que ver direitinho do que está falando. Desses GTs, daí vem a minha experiência, né? O que eu já tive experiência. Eu já tive interação, né, com o GT 4, né, que é uma Educação Matemática e Ensino Superior, o GT 6, Educação Matemática, Novas Tecnologias e AD, o GT 8, né, do qual eu faço avaliação de educação matemática, outro grupo de pesquisa também
do Fundão, que eu também interajo com eles, e agora, a partir deste nosso, né, da minha oportunidade de estar aqui interagindo com vocês, estou interessada no GT13, né, que fala da diferença em inclusão e educação matemática. Tá? Próximo. Essa é uma outra publicação importante, só botei aqui 93, ZTTQ, que é importantíssima até hoje, que hoje também tem parceria editorial com a Faculdade de Educação da UF, e é importantíssimo, então eu botei como marco também cronológico de 93, tá? Aí é o CIPEM na linha dos eventos, né? E o CIPEM ele é importantíssimo também, um evento, o segundo evento, digamos assim, ele não é só de 3 em 3 anos, né? Ele começou no ano 2000, tá? Então, esse eu participei também do último. Então, é pesquisa em educação matemática. Então, é um seminário que tem uma característica diferenciada em relação ao Enem. Tá? Isso é bem voltado para a divulgação de pesquisas já concluídas. Tá? Próximo. Aí também coloquei só dois periódicos que a SBEM mantém, né? São duas características bem diferentes, uma Educação Matemática em Revista e a outra Revista Internacional de Pesquisa e Educação, e um pouco a diferença também do que eu já falei dos eventos, né? O RIPEM, por exemplo, ele só aceita pesquisas concluídas, né? Então, relato de experiências ou outras, é bem variada, formato, né, desse AMR, mas é diferente do RIPEM, né? Características diferentes são os dois que são mantidos pela nossa sociedade. Pode passar, Sérgio. Pode passar isso também, que são características do EMR. Falando um pouco, né, da estrutura, das sessões. Pode pular, que isso não é relevante agora. O RIPEM já é outro periódico, também fala aí do formato, né, da revista em si. Pode passar. E aí, né? Não aceita ensaio, projeto, revisão de literatura, relato de experiência, resenha semelhada. Então, ela tem um perfil diferente do outro, tá? Próxima. E aí eu venho com um exemplo de tendência metodológica, porque como eu falei, né? Eu posso falar em tendência tanto de área quanto de metodologia. E aí, se você começa a ver diversos trabalhos né, produzidos pelos diversos GTs, né, vários deles eu tenho visto crescente, né, o uso do Lesson Study. E aí eu falo tendência no sentido quantitativo mesmo, de você ver um número expressivo e crescente de artigos que citam, né, experiências, retratam experiências, né, feitas com Lesson Study, que é bem interessante, e aí a gente está tendo agora o primeiro seminário internacional de Lesson Study no ensino de matemática. O Lesson Study pode ser usado em diversas áreas, né? Não só, é uma metodologia, como tal, pode ser usado em diversas áreas, mas no ensino da matemática está crescendo bastante. Então, eu botei aí um evento que vai acontecer agora em maio, é o primeiro congresso também, seminário internacional, tá? Aí eu vou falar um pouco do Lesson Study, que é algo que tem sido, né, bastante evidenciado, pode passar, que chega em 2011, né, com Pete Dudley. Pode passar, que isso aí é uma citação que eu fiz, mas aí, para não ficar tanto texto aí, eu separei as ideias mais relevantes no próximo slide. Então, vamos lá. Então, o que é o Lesson Study? Né? É uma metodologia de elaboração e execução de uma aula. Né? E aí, o primeiro passo, você identifica o problema, algum problema, né, relevante para a aprendizagem dos alunos. E essa identificação não é feita pelo professor da turma, né? Então, é criada uma equipe que trabalha junto. Uma equipe que pode ser o coordenador, o professor, ter aluno, ter estagiário, ou seja, eu posso ter uma equipe multidisciplinar, é uma equipe, tá? Que identifica. Então, vamos fazer encontros, né? E em que eles vão primeiro identificar qual é o problema relevante na aprendizagem, depois todos coletivamente preparam, né, planejam uma aula juntos, considerando as orientações, os resultados de investigação. Então, uma aula vai ser pautada em resultados de investigação. E isso é fruto, né, de uma equipe ali de pesquisadores trabalhando junto também, né?
E aí, na terceira etapa, a equipe prevê, quer dizer, ainda dentro dessa etapa do planejamento, né, você prevê as dificuldades, discorre, né, então, é diferente de uma posição de um professor fazendo o plano da aula dele, tá? Preparando, planejando uma aula. E aí essa equipe junto vai prever as dificuldades, antecipar possíveis questões, constrói tarefas, formula estratégias, né, prepara instrumentos, isso tudo coletivamente. Próximo. E aí sim, a aula é lecionada pelo professor da turma, que deve fazer parte dessa equipe, né? Então, ele dá essa aula e os outros membros da equipe observam, tomam notas, dá especial atenção à aprendizagem do aluno, né? Nessas anotações. E depois disso, essa equipe se reúne de novo, analisa, reflete o que observaram, analisa para levar a reformulação do plano, né? Propor alterações de tudo, né? Tanto de proposta como estratégia. Ou seja, é uma coisa que é um pouco até um movimento que o professor faz individualmente, mas aí não, né? Você está levando realmente a sua aula como objeto de pesquisa. Tá? Muitas vezes a aula é reformulada, lecionada novamente em outra turma por outro professor, em ciclos que podem ser repetidos várias vezes. Então, basicamente, o Lesson Study é isso, que pode ser aplicado em diversas áreas, né? Só que está tendo muita produção tanto de pesquisa teórica quanto de experiências, né, usando o Lesson Study. Pode passar, Sérgio. Aí também teve esse congresso, que foi o primeiro em que apareceu aí o Lesson Study, que também é crescente, né, em vários grupos importantes. E começou a crescer interesse também pela metodologia de resolução de problemas como estratégia didática, né, no ensino de aprendizagem de matemática, usada junto com Lesson Study. Né? E isso aí foi um cenário de ampliação, né, de usar junto com resolução de problemas. Isso começou a se espalhar aí pelo mundo, e aí a gente traz agora para o Brasil. Passa o próximo, Sérgio. No Brasil, a professora Yuriko Baldin, da UFSCar, também uma pessoa que tem protagonismo também na educação matemática, e ela aqui passou a usar o termo pesquisa de aula, né, e não usar mais o Lesson Study, indicando uma linha de pesquisa, né, dentro do ensino matemática, alguma parte importante na formação de professor, e isso aí, né, é que também promoveu essa ampliação no Brasil, né, a gente se deve a ela aí. Pode passar, Sérgio. E aí esse trabalho dela, né, essa segunda parte, esse segundo bloco, né, ampliou o interesse por uma melhor compreensão desse processo, dando origem aos primeiros projetos de pesquisa da região Sudeste. Mais recentemente, tem ampliado os grupos de pesquisa e projetos que utilizam Lesson Study no ensino de matemática ou na formação de professores, atingindo todas as regiões do Brasil. Pode passar. E aí, eu achei interessante, porque é um paralelo com o primeiro simpósio aí, né, que teve também do pensamento computacional, a gente esse ano vai ter o primeiro de Lesson Study também. Né? E isso foi uma iniciativa de grupo de pesquisa em ensino matemática dessas universidades, né? Então tem grupo da UNB, da Unicamp, então tem uns grupos trabalhando junto que estão organizando esse seminário que se insere nesse cenário de ampliação, né, de uso dessa metodologia. Próximo, Sérgio. Esse ano, mas eu acho que eu tenho aí na próxima, mostra aí o próximo. Não, eu não mostrei eu ia botar, mas não botei, mas enfim, é esse ano aí que vai acontecer esse primeiro seminário. Aí eu trouxe um pouco aqui do GT13, né, que tem interesse aqui no grupo também, né, que é diversidade, inclusão, educação matemática. Então, o texto que está aqui está exatamente o que está no site da SBEM, né, definindo o grupo e o objetivo do grupo, né. Então, ele fala, esse grupo tem como objetivo agregar pesquisadores preocupados com o desenvolvimento de uma educação matemática para todos, na qual as particularidades associadas às práticas matemáticas dos diferentes aprendizes são valorizadas e entendidas. Né? Bem, aborda pesquisas que buscam caminhos para uma cultura educacional que respeite a diversidade dos aprendizes, presentes nos diferentes contextos educacionais, dentro e fora do contexto escolar. Né? Contempla estudos que contribuem para a compreensão profunda de processos de ensino e aprendizagem de matemática, focando questões culturais, teóricas, metodológicas, pedagógicas e epistemológicas. Próximo. E aí fala das preocupações, né?
e, em particular, com que pessoas, que é o público que está sendo investigado, digamos assim, né, o processo de ensino-aprendizagem desse público, né, de pessoas com deficiências e ou transtornos, com altas habilidades, com dificuldades específicas de aprendizagem de matemática e em situação de risco ou vulnerabilidade social. Tá? Próximo. Eu também só botei aqui, só para chamar a atenção, que teve o primeiro Encontro Nacional de Matemática, Educação Matemática Inclusiva. Então, você vê que esse recorte histórico é importante, né? Que essas coisas algumas estão só nascendo agora, né? Então, em 2019, tivemos o primeiro NMI, né? Horrível ficou essa sigla. É o Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva. Chamar isso de NMI ficou bem esquisito. Mas, enfim, é o nome do congresso e temos aí dentro do site, né, da SBEM, você encontra os anais desse evento, né, que já temos uma série. Eu ia até botar os temas, mas eu achei que não era o caso de fazer isso aqui. Mas é interessante olhar esses anais para ver o que está sendo feito. Né? Próximo. O GT6, que é o outro GT que também tem interface com a gente, tecnologias digitais, educação à distância, né? Na educação matemática. Também você não tem tantas novidades, pode passar. Tem muito trabalho importante sendo feito. Eu frisei aí que aí também é um texto que está lá, né, no site, que ele fala um pouco do GT6, e eu sublinhei, esse sublinhado aí é meu, né, que ele fala que um dos objetivos, né, é a produção de material digital de matemática para inclusão. Né? Então, ele cita lá vários objetivos e coloca esse aí como um deles. Tá? Próximo. Aí temos a questão da representação, que eu também fiz questão de colocar, atual, que acho importante. A SBEM, ela tem a SBEM nacional, né, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e tem as regionais. Né? A nacional, quem é presidente atualmente é o professor Marcelo Bairral, da Rural, também importantíssimo pesquisador em educação matemática na nossa área, e ele, além disso, né, é membro do CA Educação do CNPq, e o Marcelo Borba, da Unesp, que também é o nosso representante coordenador de área, né, de pós-graduação e ensino na CAPES também, até, acho que, se não me engano, é julho desse ano. O Marcelo Borba, por exemplo, ele se destaca na área de informática na educação mesmo, né? Na verdade, computador na educação, informática na educação, com vários nomes diferentes, enfim, mas ele já desde os anos 80 trabalha e orienta, produz conhecimento nessa área, tá? São pessoas, assim, eu sempre fico com muito receio de citar pessoas, porque tem tantas outras importantes, né, que eu não estou citando, mas, enfim, a gente tem que escolher falar. Vamos lá, próximo. A conclusão é que a gente, nesse tempo todo, avançou muito, né? Dá para ver, né? Um pequeno recorte que eu fiz aqui, que a gente avançou. Mas a gente ainda tem muito problema, né? E aí eu vou colocar uns dados aqui que eu vi até hoje, botei aqui. Vamos lá, próximo, Sérgio. Isso aí saiu na Folha de hoje, né? Então, enquanto isso, a gente tem notícias desse tipo aí, né? Então, segundo os resultados do Saresp, a média dos alunos que concluíram o ensino médio em 21 foi de 264,2 pontos em matemática, uma nota que é considerada adequada para os que estão no 7º ano do ensino fundamental. Ou seja, eles terminaram a educação básica com uma defasagem equivalente a 6 anos de aprendizagem. Continua. Isso em matemática, especificamente. Né? Então, resultados desastrosos. 3,2% dos alunos chegaram ao fim do ensino médio com aprendizado considerado adequado em matemática. A maioria terminou com proficiência abaixo do que é considerado abaixo do básico, que é 58%, e básico 37%. Na prática, significa que a grande maioria saiu da escola sem saber identificar uma figura geométrica como um poliedro. E aí, quando eu vi essa notícia, que foi hoje que eu vi, inclusive, que saiu nos últimos dias aí na Folha, me criou um contraste, né? A gente está falando de tanta publicação, de tanta produção de conhecimento, de uma linha de pesquisa, de uma área de pesquisa crescendo, e a gente continua com resultados assim, né? É óbvio que
Cada momento tem a sua explicação, né, para resultado, e nem pretendo assim, entrar nesse mérito aqui. Mas vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais. Outra notícia, né, 96% dos alunos da rede estadual de São Paulo, a gente está falando de São Paulo, né, que é um dos estados mais favorecidos, né? Então, eu acho significativo. Então, 96% dos alunos da rede estadual de São Paulo concluíram ensino médio sem saber resolver uma equação de primeiro grau. É um choque de realidade, né? Então, mais e mais notícias, né? Próxima, Sérgio. Na contramão do Mundial, o Brasil reduz diplomados em áreas estratégicas. Enfim, eu parei aí, juro, para não fazer ninguém mais chorar com o nosso contexto educacional, né? Próximo, Sérgio. Aí o marketing como inimigo da educação, que só para finalizar, está muito, muito longe, né? Mas aí aparece o Sócrates, né? Deixa eu ver que está pequeno. Só sei que nada sei, e aí ele ganha um monte de flechas, e no fim aparecem os soldados que flecharam e mataram ele, fala, tá querendo... vocês estão lendo? Calma aí. Sim. Tá querendo desprestigiar nosso sistema educativo, e isso é um pouco, a gente nunca pode falar dos problemas. Então, quando a gente vê resultados ruins, a gente não pode falar, porque a gente tem que dizer que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que todos os resultados são positivos. E assim, se você diz que uma coisa tá ruim, então ela não merece o recurso. Aí as pessoas maqueiam, seja no público, seja no particular. No particular, o dono da escola particular ele tem que maquiar e dizer que tudo é lindo. Porque se falar dos problemas, ele não tem mais pai para pagar aquela escola. E né, assim vai. E no público, se você disser que tem muitos problemas, também você pode não receber mais recursos. Enfim, essa preocupação faz com que muitas vezes a gente não discuta os problemas reais, né? Esse é um problema. Vamos lá, próximo. Que é a conclusão, né? Vamos debater, né? Eu acho que essas últimas notícias aí mostram isso, né? Que a gente tem urgência de ter equipes todas, né? Todos nós precisamos trabalhar cooperativamente para alavancar, né? Essa educação pública de qualidade. Eu me baseei muito na minha vivência, mais uma vez, para falar isso aqui, mas, na verdade, não só a educação pública, mas principalmente a educação pública gratuita, de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada. É isso, gente. Queria também ouvi-los, saber se vocês querem debater alguma coisa. Obrigado, Bel. Pessoal, o microfone está aberto aí. Né? Eu tenho uma pergunta, Bel. Fala. Né? Nesse contexto do ensino, né, da matemática, visto que eu sempre digo que a matemática é a ciência mais fácil de todas, né? Porque ela praticamente é a base da ciência, né? Como é que você vê, né, a questão do ensino propriamente dito, né? Ou seja, por que se tem essa fama de que a matemática é difícil e que outras áreas mais humanas são mais fáceis? Eu atribuo isso totalmente ao professor, né? Ao professor, não querendo colocar o professor como o vilão da história, tá? Mas eu digo historicamente, né? Historicamente, você tem alunos que não gostam de matemática. Eu lembro que quando eu fiz licenciatura em matemática, né? Também nos anos 80, quando eu fazia licenciatura, a gente lia textos em inglês e tinha matifobia. Então, as pessoas têm fobia de matemática. Por que as pessoas têm fobia? Então, tinha sempre muitos estudos para saber por que isso. Na verdade, não é o professor em si, né? Mas é o sistema onde ele está inserido. E aí ele acaba replicando aquele modo, né, tradicional de aula, sim, sem muita preocupação. Do passado eu estou falando, tá? Hoje em dia, eu acho que tem muita novidade, muita gente fazendo coisas diferentes. Mas o fato é que ficava na abstração, né? Porque matemática você não lida com... né? Você não pega o número 3. Você tem que abstrair o que é o 3, entendeu? Então você lida o tempo todo com ideias, né? Abstratas, e esse processo de abstração ele tem que ser bem conduzido. E aí, por exemplo, na minha época de graduação, as licenciaturas eram 3 em 1, né? Mas, enfim, você pegava a parte de matemática,
estudava no básico, lá no final, nos últimos anos que você ia para a faculdade de educação, para ter uma matéria ou outra, para fazer prática de ensino, depois você mete no liquidificador e sai você professor, né? E isso mudou, né? Os currículos hoje já não são mais dessa forma, né? Não é 3 em 1, é 3E1, né? Eram 4 anos de curso, eram 3 anos dentro da matemática e 1 ano na faculdade de educação. Entendeu? Como se a pessoa fosse compartimentada, né? Eu vou estudar agora matemática e agora eu vou estudar a psicologia, didática, enfim, né? E não é assim que se forma um professor, pelo menos não deveria ser, né? E eu acho que isso mudou muito, os novos currículos já não trazem isso, as próprias orientações do MEC já falam para fazer diferente. A gente vê pessoas melhorando, é essa questão que eu trago, né? Com tudo melhorando, pesquisa e tudo mais, com todos os avanços, a gente tem muita dificuldade de ter resultados, né? Resultados grandes, né? Para todos, porque a gente não quer 70%, a gente quer para todos, né? E aí eu acho que a posição do professor era muito isso, né? Era a aula do quadro de giz, né? Copia, resolve, os alunos mecanizavam tudo que estavam fazendo, então tem todo aquele processo algorítmico, né? De uma parte da matemática algorítmica ali. E aí eu acho que a orientação no passado era muito visada para a parte algorítmica, mas sem fazer sentido, sem ter um contexto, nem nada. E eles faziam, né? Se você for ver, quando eu me formei, eu dava aula de ensino médio, assim, matérias que hoje em dia só se estudam na universidade. Né? Então, você conseguia enfiar um monte de coisa. Agora, aquelas pessoas que tinham uma compreensão, de fato, elas só reproduziam também, entendeu? Então, tem muitas questões aí para serem abordadas, mas o fato é que criamos, né? Eu acho que hoje menos, mas criamos uma geração enorme de pessoas que odeiam matemática. Várias pessoas eu converso assim, por que você está fazendo esse curso? Porque eu averiguei no currículo que não tinha matemática. O cara não sabe o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer nunca mais ver aquilo na frente. Né? E isso, para mim, é um problema de abordagem. Então, eu até peço desculpa, falei o problema do professor, né? Mas quando eu falo problema do professor, o professor no contexto em que ele mesmo foi formado. Né? Então, muitas vezes, o professor não tem o preparo, né? Ele não foi preparado, ele faz o que pode. Mas eu mesma fui formada também nessa linha, e tem a questão chamada empatia, né? Empatia com o erro do aluno, com o aprendizado do aluno, eu realmente me importar com a evasão. O que eu tenho a ver com a evasão? Tudo, todos temos, todo mundo tem. Né? Então, essa empatia faz você se questionar, se reciclar, pensar, preparar. Como é que eu posso fazer para tornar isso diferente? E essa inquietação não pode ser uma coisa assim, ai, que bonito, esse profissional faz isso, entendeu? Tinha que ser todo mundo fazer isso. Né? Se a gente quer um resultado melhor. Eu acho, né, que a grande raiva que as pessoas têm é esse. A matemática, eu acho, né, de uma beleza imensa, mas a beleza e a falta dela, né, ela vem da empatia. Se você tem um professor que você não gosta, você passa a odiar a disciplina, isso é fato, e não precisa ser só matemática. Né? Então, a questão da empatia, e aí eu acho que tem uma coisa também dos professores da antiga que tinha uma coisa que assim, não nego, eu acho que tinha muita gente que ficava feliz em ser endeusado, né? Você faz matemática, você é inteligente, sabe? Então, tinha muito isso, e as pessoas reproduziam isso para o próprio aluno. Se você é bom, você é inteligente, se você não é inteligente. Então, essa questão, o próprio aluno se sente julgado. E ele, numa história de que ele não tem sucesso, ele não pode ficar feliz. Ele não tem sucesso, não entende aquele negócio, ele reproduz errado, e aí ele só tira nota ruim, e isso faz mal para a autoestima do aluno. Então, tem gente que não tem essa empatia, né? Quer dizer, eu não estou ali para fazer também, desenvolver autoestima, mas faz parte da empatia, do processo de aprendizagem. Sem amor, não tem educação, né? Então, completando o que a Isabel estava falando, me chamou a atenção a questão do seguinte, porque ela tocou no ponto básico, a abstração. A abstração na matemática, e a gente sabe de antemão, que o ensino dela já começa nas séries iniciais, lá na educação básica, desde a educação infantil, a gente já vem trazendo alguns conceitos da matemática.
E estes conceitos, quando eles são trabalhados de uma forma que não seja dentro do concreto, fica difícil do aluno chegar na questão da abstração. Eu falo isso até porque o próprio Piaget ele menciona as fases da criança, e quando chega a criança com 7 anos de idade, que ela está na primeira fase do ensino fundamental, que passou um pouquinho do processo de alfabetização, já é-lhe solicitado que ela tenha uma maturação em relação aos conceitos matemáticos, que ela ainda não tem, e que a gente sabe que ela não tem noção mínima de quantidade, e a partir daí, mas é exigido dela. Então, já começa que eu vejo que o currículo da matemática, quando foi estruturado, esqueceu-se de observar em que fase que essas crianças estavam, né? E foi exigir, e isso cria um repúdio. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma, como é que eu vou dizer, a primeira negativa, né? Na questão da abstração, você trava. E isso é natural. E eu observava, porque eu fazia a educação física pelo movimento e não do movimento. Então, eu trabalhava a educação física pelo movimento, ela era para trabalhar a questão da matemática também. E quando a gente fazia isso, que a gente provocava nesses pequenininhos, né, que eles começassem a ter essa abstração, era muito engraçado, porque noção de espaço, noção do que é dentro, do que é fora. Ora, eles estão ainda adquirindo esses conceitos. E como é que você vai fazer uma conta de somar e vai para uma criança que ainda está na primeira série? Eu estou adorando a sua fala, Ruth. Mas é verdade. Faz todo sentido. E vou te falar, eu cheguei a trabalhar. Teve uma época que eu fiz coordenação de matemática de uma escola, né, particular, de alfa até oitava. Então, me debrucei muito para essa faixa etária, nessa faixa etária, né? E aí, o que acontecia? Era uma escola experimental, que fazia diferente, né, tudo com material concreto, só que na época não era o que era feito na maioria das escolas consideradas boas, né, particulares. Caiu. Trancou. Travou. Mas isso é uma verdade que a gente vê. Eu, por exemplo, sempre fui apaixonada pela matemática. E as outras escolas, elas tinham, não sei se tem... Trancou. Volta. Volta porque trancou. Será que eu estou com conexão? Eu estou ouvindo vocês. Mas quando você está falando, picotou muito, você congelou por um tempinho, depois você voltou. Ai, desculpa, chovendo. Você estava numa escola que era diferente. Isso. E aí o que acontece? Ela não fazia isso. Mas aí eu vi o seguinte: todas as boas escolas tinham vestibulinho. Era um vestibular para entrar na primeira série. E tem exatamente o que a Ruth está falando. Então, nessa prova, você tinha aula particular, cursinho preparatório, as crianças de 7 anos. Não era para entrar na primeira série. Então, elas tinham 6 anos. Era uma loucura, igual o preparatório para Enem, né? E aí, por exemplo, o que era exigido? Né? Armar e efetuar a conta de adição e subtração com até centena, né? Até centena, ou seja, 3 algarismos. 3 algarismos. Sendo que, se você vai estudar Piaget e tudo mais, está provado, a criança nessa idade, ela só entende até o 10. Aí você vai me mostrar o videozinho da criança que sabe contar até 100. Falei, meu amigo, ele não sabe contar, ela sabe falar. Exatamente. E você repetir essas palavras numa sequência não significa que você saiba contar. Você sabe repetir palavras nessa sequência. Quando eu falo 1, 2, 3, 4, 5, não tem a mínima noção do que é o 4. O que é o 4? Né? O 4, aquele número, é um registro, para começar. Né? Esse registro de quê? Da cardinalidade de todos os conjuntos que têm 4 elementos. Né? Então, isso é um conceito muito abstrato. Né? Não é aquele númerozinho lá. Então, para construir direitinho, você constrói até os 6 anos, até o 10.
E aí você já tinha as escolas exigindo armar, pedir emprestado, vai-um, não tem nenhuma noção. Nessa escola, só para você ter noção, eles aprendiam a fazer conta tanto de adição quanto de subtração em diversas bases. Tudo com material concreto, base 2, base 3, base 10, porque aí ele entendia o que era o vai-um. Na verdade, o vai-um era fazer uma troca para ele, né? Concretamente. Então, mas não era o que acontecia. E o estado de nervo, crianças nervosas que piravam, né? Então, porque é um estado de nervo horrível, a ansiedade de você fazer a prova e a ansiedade que os pais jogam, entendeu? E um outro exemplo que eu acho que derruba muitas pessoas, eu me bato muito nisso, foi uma outra experiência numa outra escola que eu tive, que aí essa foi na 4ª série. Era uma escola, eu não vou falar nomes, mas acho que é uma das mais conceituadas do Rio de Janeiro. E na 4ª série, esses meninos faziam problemas que eu ficava chocada. Eu ficava impressionada com o que eles faziam, né? Só que aí, eu ainda estava, não tinha nem me formado nessa época, no último ano, ainda estava fazendo faculdade, trabalhei lá aos sábados com alunos de 4ª série para ajudar a professora. E aí eu acompanhei um aluno que tinha uma trajetória brilhante, tinha um raciocínio maravilhoso, sei que, e aí quando veio a nota dele, errou lá, tirou nota baixa, eu fiquei intrigada em ver. Então, só para ter uma ideia, eram problemas, eles nessa 4ª série já estudavam probabilidades, estudavam conceitos, números negativos, conceitos que em outras escolas você nem estudava nessa faixa etária. Mas, além disso, eram problemas difíceis, né? E aí tinha um problema que eu era saber quantos azulejos cabiam numa parede, tá? Tinha que comprar azulejo e saber quantos cabiam, né? Dava lá os dados do problema, e o aluno calculou a área correta da parede, que não era retangular, ele calculou adequadamente a área do azulejo, ele percebeu que quantos cabe é a ideia da divisão, que isso alguns não percebem, ele botou a divisão, mas é óbvio que dava números decimais, e ele tinha que efetuar aquela conta de decimal, e aí na conta de decimal ele errou. No final, era uma conta grande que ele errou no final. Um dígito. E aí ele tirou 0 na questão. Esse aluno nunca vai gostar de matemática, porque ele não é valorizado pelo que ele sabe. Ele é esculhambado pelo que ele não sabe, se ele não repetiu o ano. Por algumas vezes acontecer isso. Então, você é valorizado para ser perfeito, né? E isso, para algumas situações, não mudou, né? A gente sabe que alguns professores que acabam lidando com esse mesmo tipo de intolerância ao erro, né? A gente fala tanto de tolerância, né? E o erro é tão importante, né? Ele nos dá tanta informação. Eu acho que isso é questão do algebrismo, né, Bel? Você fica tão preso no algebrismo que você esquece de perceber a linha de raciocínio. E o professor não valoriza, esse é que é o problema. Porque, às vezes, aquele número final, né, o último número final, em função de tudo que ele fez até chegar ali, fica quase irrisório, entendeu? Sim. Porque, poxa, errar é humano, né? Sei lá, calculador errou, né? Mas não se valoriza, né, a tua capacidade até criativa, né, de chegar ali. Porque, às vezes, você tem que fazer associações ou alguma coisa do gênero, né, para que você possa gerar uma simplificação, né, de alguma função, para você corta aqui, corta ali, você chegar, né, em algum resultado. Né? Mas aquele número final não expressa, né, exatamente todo o trabalho criativo de dedução, vocês de congelaram para mim agora. Então, vou te estar me escutando? Estou te escutando. A internet está boa. Bel? Oi. Então, a tua que está falhando aí. Eu acho que sim. Né? Então, eu estava dizendo, né, que o número final, né, não representa o trabalho mental que a pessoa teve justamente de se expressar. Né? Porque eu acho que hoje o grande problema da avaliação na matemática é você perceber como o aluno construiu, tentar captar o racional dele, né? Ou seja, qual foi a construção intelectual dele para ele chegar na resposta ao próximo dela. Você quer rir? Uma brincadeira boba, ridícula, né? Que eu faço com os pequenininhos, eles adoram. Era uma coisa simples.
1, 2, 3, 4, 5. Então, todas as crianças sentadas em roda e todas tinham até o número 5. Ok? A partir daí, eu dizia assim, número 1, e ele tinha que correr e sentar no seu lugarzinho. Número 2, ele tinha que correr, sentar no seu lugarzinho. Só que, de repente, eu falei assim, 1 mais 1. Então, eles tinham que calcular rapidamente para poder sentar no lugar, né? Então, eram números até 5, mas que faziam com que eles pensassem e dessem uma resposta, sentassem corresse e depois sentava. E aí, eu fui... Quando eles atingiram até 5 na matemática, eu falei assim, não, agora vamos colocar tirando. 5 menos 3, e aí eles ficavam assim, 2! Aí os caras tinham que correr. Então, uma coisa tão simples, mas tão simples, só até 5, os números eram só até 5, isso para a primeira série. E, com isso, eles começaram a ter uma resposta mais rápida e fazendo uma abstração daquele conteúdo e de uma forma lúdica, na brincadeira, e que errasse não ia pagar nada, não ia ter nada, era só simplesmente sentar e vamos lá, vamos para o outro número. A brincadeira fluía a tal ponto que, quando chegou nos mais velhos, né, eu comecei a fazer uma sentença matemática. Então, a sentença matemática era 1 mais 1 mais 5 menos 2, e eles tinham que correr. Então, com isso, eles começam a entender que aquilo é o que eles estão vendo no quadro negro, mas de uma forma lúdica, de uma forma na brincadeira, de uma forma descontraída e que você favorece a abstração. Agora, se você não treina a abstração e exige essa abstração, isso fica complicado. Exatamente. A abstração, ela se dá e é um processo de maturação e a gente tem que ir trabalhando. Ruth, nessa linha, eu apliquei em várias turmas de alfabetização o teste de conservação de quantidade do Piaget, que é interessantíssimo, porque o ser humano é muito inteligente. É lógico que se você pegar aquelas crianças e ensinar a fazer conta de armar com 5 algarismos, eles vão fazer. Vão fazer. Não vão saber treino. O que estão fazendo, mas vão acertar ali. Isso. Entendeu? A gente é muito inteligente, vai fazer aquilo, mas não faz sentido nenhum, né? Mas aí, nesse teste, era muito interessante. Começava com 5 tampinhas, objetos seja fora, fazia uma fila e pedia o aluno para fazer igual a mim. Ele fazia, botava um em frente à outra. Então, nisso, ele já está fazendo uma bijeção 1 para 1, que não é entendeu? Eu não tinha alunos que ficavam assim, deixa eu ver, você tem 1, 2, 3, 4, 5, vou botar 5 também. Não, porque eles eram educados aí. O contar é fazer essa bijeção, né? Então, ele botava, emparelhava, e aí eu perguntava, quem tem mais? Eu ou você? Tem igual, beleza. Aí eu ia lá e esticava a minha, espaçava mais as peças, só a minha. E aí eu perguntava para ele, e agora, quem tem mais? Se o aluno não tem o teste de conservação de quantidade, ele vai dizer que eu tenho mais. E a grande maioria nessa faixa etária diz, agora você tem mais. Falei, por que eu tenho mais? Está ocupando mais espaço. Eu anotava os tipos de resposta que eles davam. Então, não tem, né? E aí, às vezes, isso, quando ele já dá a resposta negativa, você para. Quando ele acerta, então acontecia a segunda etapa, né? Aí ele acertou, ele não, tem a mesma coisa. Eu falei, ai, que bom, entendeu? Aí eu fazia a mesma coisa com 8 peças. E ele errava. Porque esse já estava no estágio um pouco mais avançado, com 5 ele percebia que continuava a mesma coisa, mas quando passava para 8 ele já não percebia. Então, se a criança não tem essa noção construída, não adianta você ficar dando algoritmo. Se der algoritmo, não sei, ele vai aprender, sem entender nada, mas vai fazer, né? Vai cumprir. E é isso que eu falo em relação ao surdo. Você está entendendo, Sérgio? Por que eles não chegaram na abstração? É exatamente por causa disso. Por que agora que eles estão ainda contando tudo nos dedos? Porque simplesmente não fizeram todo esse processo. Esse processo foi capenga, né? E aí a gente pôde observar isso exatamente na pesquisa da Luciana, quando a gente observou que o contar para eles é tudo no dedo. E aí é o que tem mais
concreto, né? Mas é o que tem de mais concreto, né? É verdade. É o que ele tem ali no momento. E você vê orientações no passado, né? Quantos professores você já deve ter ouvido falar? Para de contar nos dedos, o garoto botava a mão embaixo da perna e ficava ali fazendo. Qual é o problema? Tem uma coisa aqui, né, concreta para ele contar, e ele ficava com vergonha. Então, e percebe como esse processo fez com que as pessoas não gostassem mesmo de matemática. Pô, eu quero ter um negócio concreto, me chamam a atenção, ou então me chamam de burro, né? Se eu não faço a coisa 100%, eu sou reprovado. Então, isso não pode animar ninguém, né? Eu tinha uma passagem muito engraçada na matemática, que foi quando eu estava no ensino médio. Todo mundo conhece o Renato em Niterói. O professor Renato, de matemática, ele era o meu professor na época, muito engraçado. É um professor negro, não é? Não é um professor negro? Não, ele é conheci o Renato. Ele A partir daí, o cara passou uma prova de arrancar os cabelos de todo mundo da sala, todo mundo desesperado. Eu estava tranquila, fiz a prova e passei cola para a turma inteira, mas eu passei muita cola. Mas sabe aquele negócio que todo mundo queria copiar a minha prova? E eu deixei, né, as pessoas copiarem. E aí ele cismou que eu é que estava pegando cola. Aí ele foi, passou outra prova no quadro negro, chamou a irmã superiora da escola, chamou o coordenador, chamou o diabo a quatro e disse que eu estava colando. Aí, e eu tranquilo, sentada na cadeira, olhei para ele e fiz assim: professor, não estava colando. Aí ele falou: então faça essa prova agora. E eu fiz a prova toda. E aí eu acabei a prova e sentei e falei assim: bom, professor, quer passar mais alguma questão? Aí ele olhou para minha cara, a irmã Rosalie fez assim para ele: eu acho que você pegou a garota errada. Pegou errado. Aí, no final, ele ficou com vergonha. Depois ele passou a ser meu amigo, né? Depois ele perguntou, eu falei assim: não, eu estava passando cola. Eu não estava colando. E aí ele riu, ele falou... Eu vejo que esses problemas que a Bel está relatando, que a Ruth também, né? É muito em função do próprio docente utilizar o modelo de aprendizagem que ele aprendeu. Sim. Né? E isso é uma recursão que vai até, sabe lá, que nível, né? Então, na realidade, em vez de você melhorar o seu modelo, não, você está sempre piorando, né? Piorando. Porque é a repetição da repetição da repetição, que é como se fosse a brincadeira do telefone sem fio, né? Chega a qualquer coisa em função das conexões, né? Eu tive um colega que retrata assim, e isso é muito, eu vejo com felicidade, né? Esse tal GT4 que eu mencionei, que é avaliação, né? Que pelo menos eu vejo muita gente fazendo coisa bacana, né? E mostrando o que funciona, o que é importante para a aprendizagem. Mas, assim, eu tive colega, quando eu fui professora substituto na UERJ, que o professor era cálculo 1, e eu dava cálculo 1 e ele também. E aí ele chegou e falou, eu entrei na sala do professor, ele estava com uma folha de papel massa, toda escrita, ele falou assim: estou feliz, passei o fim de semana toda resolvendo essa questão. Eu falei: essas 4 folhas, essas 4 páginas aí é uma questão só? Ele uma questão, fiquei o fim de semana todo fazendo, aluno nenhum faz, botei na prova. E ele retrata muitos professores, o orgulho de um professor de antemão saber que aluno nenhum dele fez. Eu falei: ou seja, seu trabalho foi nulo, porque se o aluno não fez, você não fez nada. Né? E a satisfação, só que isso é muito conhecido, era muito pior no passado, né? E isso afastou as pessoas. Né? Ana, só para você ter uma ideia, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, antigamente, todos os cursos tinham que passar pelo cálculo e álgebra linear, independente do curso que você estivesse fazendo. Então, eu fazia educação física e tive que fazer cálculo e álgebra linear. Que legal. Fiz derivada, integral, fiz tudo. Foi muito engraçado. E fui monitora de cálculo. Que maravilha! Ainda para completar. Por quê? Porque os engenheiros ficaram indignados. Como assim uma pessoa da educação física sabe mais cálculo do que nós? Mas é porque aquilo, para mim, estava tão
eu já vinha com uma formação na matemática muito concreta, e aquilo para mim fazia, não era complicado, né? Então foi fácil, para mim foi fácil. Mas o interessante era, primeiro, porque era uma universidade onde só tinham praticamente homens. Então, uma mulher, ainda por cima de educação física, com o perfil de saber mais do que os engenheiros, quase que me botaram para fora do curso. Mas foi ótimo, porque a professora era mulher também, e ela fazia questão absoluta, né, de ressaltar, né, que eu era monitora dela. Então, e no fim, não ganhei nada, nem certificado no final eu ganhei, mas só pelo fato de que eu gostava daquilo, eu vou para lá porque eu gosto. E isso me levou a observar que até mesmo quem está fazendo engenharia tem uma dificuldade enorme nessa disciplina de cálculo e álgebra linear. Eles não conseguem atingir esse patamar. Se não tiver tido uma base anterior, eles não chegam. Isso me deixou muito preocupada, porque eu ainda fiquei pensando assim, nossa senhora, eles vão levantar prédios, como é que vai ser? Exatamente. Entendeu? Então é complicado. E realmente, né? Eu acho que a abstração é um conceito que é difícil de entender, né? E difícil de trabalhar, né? Porque existe uma certa hora do crescimento, né? Que você pode começar a trabalhar, mas essa hora não termina, né? Ou seja, essa idade está sempre crescendo e você está sempre trabalhando diversos níveis de abstração, né? E é justamente isso que eu percebo que é o conceito, talvez, né? Aí já puxando para ali um pouco do pensamento computacional, um dos conceitos mais difíceis de trabalhar é a abstração. Principalmente para quem tem alguma deficiência. É a abstração. Né? Principalmente porque já foi se detectado que para a pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma dificuldade na percepção do estímulo, tá? Você pode fazer um teste e vai ver que dá certo. Você coloca 2 lâmpadas verdes e uma amarela no meio. 2 switches, acendedor de lâmpada, tá? Embaixo. Então, se a lâmpada verde acender no padrão homólogo, você levanta o dedo do lado direito. Se acender do lado direito a lâmpada, você levanta o lado direito. Depois você faz o padrão cruzado. Agora você vai acender. Se a lâmpada do lado esquerdo acender, você tira o lado direito. E para poder ver o tempo de reação motora dessa pessoa. A partir desse tempo de reação motora, você pode avaliar onde estaria a dificuldade dela, se é na atenção do estímulo ou se é na percepção desse estímulo. E a gente observa que com as crianças com deficiência intelectual é na percepção do estímulo. Com o surdo não foi feito. E aí era um grande barato a gente até testar isso, né, para observar como é que é a dificuldade dele. Por quê? Porque aí você vai chegar na segunda etapa, que depois da percepção do estímulo, nós temos o quê? A reação motora, que é a memória a curto prazo e a longo prazo, para ver se retém ou não retém. Então, a gente começa a caminhar com estes processos. Está entendendo, Sérgio? E o interessante é que algumas pesquisas que foram feitas com as crianças ditas normais já foram feitas com as crianças com deficiência intelectual, mas com o surdo não. Curioso, né? Curioso, e é uma boa pesquisa. E é uma coisa simples. É uma tabuazinha que você faz, 2 lâmpadas, uma no meio de atenção. E eu fico pensando, né? Como é que o cego, né, consegue perceber matemática? Porque a matemática, né, bem ou mal, ela requer uma certa visualização, né? Você está escrevendo fórmulas. Soroban. Né? Mas será que o Soroban responde tudo? Responde.
Eu tenho essa Incrível. dúvida. Eu fiz um curso, é maravilhoso. Mas o Soroban ajuda no registro, porque eu entendo que ele ajuda na construção dos cálculos das E no contas. registro. Mas do registro também? Soroban, eu te falo, o registro em si, na maioria das vezes, é através do Braille ou dos programas que, se ele estiver usando o computador. Eu fiz o curso de Soroban na década de 90. Depois, em 2000, eu fiz outro. O Soroban, eu acho que eu ainda tenho algum material aqui sobre o Soroban, uma apostila ensinando como trabalhar. É porque eu não tenho nenhum aqui, eu deixei tudo em Niterói. Senão eu mostrava para vocês. Mas é fácil até de construir um Soroban. Você pode fazer com o próprio isopor. É simples, não é difícil. E o Soroban te dá essas respostas para tudo, até mesmo para fração. É muito legal o Soroban. Não é à toa que o japonês usa, né? E usa daquele jeito. Que a gente fica assim, como? Rapidinho. Sandro Miranda, quero te escutar aí. Tá por aí? Oi, estou aqui. Deixa eu tentar abrir minha câmera aqui. Ó, aí o Sandro. Sandro, Ana, Sandro. Oi, Sandro, tudo bem? Pode me chamar de Bel, ele me chama de Ana, mas pode me chamar de Bel. Oi, só me apresentando, eu sou doutorando no PG Cetinga, turma de 2021. Já nem lembro mais quando entrei. Sou professor de matemática no município de Caxias e trabalho no Pedro II também no NAP lá, no núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas, né? E lá eu trabalho especificamente com AE, com atendimento educacional especializado. E aí a minha pesquisa é em deficiência visual. Em princípio, a ideia seria trabalhar com resolução de problemas por estudantes com deficiência visual, né, por estudantes cegos, e fazer uma análise semiótica disso, né, pensar que representações eles vão utilizar e a importância do texto matemático nesse processo de resolução. Porque uma coisa que a minha vivência lá no Pedro II, eu reparava bastante, é que eles usavam muito a oralidade para fazer todo o processo, né, de resolução, e muitas vezes isso acarretava uma sobrecarga na memória de trabalho, eles acabavam se perdendo no meio da resolução, porque eles não tinham esse registro escrito, que o vidente normalmente tem, né? A escrita, ela funciona como... Memória auxiliar. Exatamente, e ajuda até no monitoramento desse processo de resolução. E aí a ideia seria pensar isso, né? Como o estudante cego ele usa a tecnologia digital ou a tecnologia analógica, né? A Perkins ou a Reglet, para poder monitorar esse processo de resolução e apresentar e comunicar, né? Esse caminho que ele fez, né? Essa resolução do problema. Bacana. E aí a gente deu uma mudadinha agora a gente está pensando mais, indo um pouco para o lado da modelagem matemática também, pensando na utilização de um software acessível e como esse estudante poderia usar esse software, programar, construir um programa, né, usar a programação de computadores para resolver esse problema matemático. Então a gente trabalharia a programação de computadores como uma ferramenta para a resolução do problema matemático. Isso para os estudantes com deficiência visual. Na realidade, a gente pensa que, por meio de uma linguagem de programação, ele consegue se expressar, né? Porque a linguagem em si, Ana, você sabe muito bem disso, você fez seu doutorado em computação, na parte de teoria da computação, né? Ela tem expressividade para tanto. Né? E a gente está apostando nisso, né, como uma forma da pessoa poder registrar ali, né, o seu processo mental de resolução de problema. Fantástico, fantástico. Mas a minha pergunta, Sandro, esses deficientes visuais que você está trabalhando, eles dominam o Soroban? Soroban, sim. É porque, assim, eu trabalho com Ensino Fundamental 2, no Pedro II, eu tenho só 2 estudantes cegos, eu não tenho um grupo muito grande.
a pesquisa seria ampliada, né? Eu trabalharia com outros campi também, com alunos que eu não conheço agora. Mas os alunos com quem eu trabalho têm facilidade com o Soroban, eles dominam. E eles não fazem o registro, a princípio, no Soroban mesmo? É porque o Soroban ele funciona mais para as operações, né, aritméticas, para algumas outras coisas, como você falou, né, de fração, MMC, MDC, a gente utiliza bastante. Mas, por exemplo, uma equação, a gente não consegue resolver, fazer um procedimento algébrico usando o Soroban. O Soroban ele é mais operacional em relação à operação aritmética mesmo. Então, um procedimento algébrico, talvez uma tecnologia digital, ele registrar aquilo numa tela de computador e aí, a cada linha, ele vai conseguindo identificar o que ele já fez, aonde ele está em relação à resolução do problema, o que ele tem que fazer em seguida. Isso poderia auxiliar. Ou então, até o registro através do Braille mesmo. No Soroban, ele não consegue fazer isso, registrar uma letra, por exemplo. 2x mais 3 igual a 20. Ele não consegue fazer isso. Não, aí ele teria que usar mesmo o Braille. Quando Exato. É assim, ele tem que usar o Braille. E a gente está apostando, Ruth, que em vez de Braille, ele utiliza uma linguagem de programação. Né? Sim. Porque a linguagem de programação, né, além dela ter uma expressividade boa, né, em termos de formalismo, né, você consegue trabalhar a parte de decomposição, que é um negócio muito interessante, né, usando funções. Né? Então, você consegue particionar, né, o seu desenvolvimento mental por meio de funções, e o legal é que qualquer leitor de texto lê, porque a linguagem de programação é um texto simples, né? Não é um GIF, estou num Notepad, ou seja, né, qualquer um leitor de texto vai lá e lê aquilo ali, né? E então eu acho que é uma forma bem acessível, né? Porque não tem nenhum impedimento de leitura, né? E ao mesmo tempo a pessoa ela descarrega um pouco, né, o seu overhead cognitivo de que está lembrando tanta coisa, porque ela sabe que está registrado ali, a qualquer hora o leitor vai ler, né, partes do que escreveu em cima de funções, né, ou do texto, enfim, da função principal. Né? Então, é isso que a gente está apostando em termos de representação, né, das ideias. Né? Legal. Muito bacana. E, Sandro, você é professor de matemática. O que você achou aí da apresentação? Novidades? Bacana. Eu não conhecia o Lesson Study, a primeira vez que eu tive contato. Vou procurar me informar mais. E gostei João Pedro da Ponte, de Portugal, usa muito, tem muito trabalho dele. Aham. E a educação matemática crítica, eu gostei de você ter falado também, me interessa bastante. Inclusive, até nem cheguei a falar isso com o Sérgio ainda, mas pensei em talvez usar também como referencial teórico para a tese, pensar problemas que tenham mais essa característica social, né? Que sejam mais relacionados com o universo deles e que proponham alguma discussão mais profunda. Não sei se você tem experiência com a educação matemática. Não, eu tenho bastante material, posso te mandar, até você dar uma olhada. Uhum. Mas nunca trabalhei com ele, não. Só assim, né? Eu já assisti muita palestra com o próprio Osley, né? Que ele é vivo, adora ficar falando, ele vive aí, né? Ainda mais na pandemia, né? Online, tem muita coisa dele. Você vai achar aí pelo YouTube. Mas eu te recomendo Matemática Humanista, que é um canal de um professor da UF também. E é muito interessante. Eu amo o canal dele, que é o Carlos Matias. Carlos Matias, eu conheço. Para quem é, né? Ele tem um trabalho para cegos também, não tem? Eu só não sei qual é. Tinha um negócio que ele é músico, né? O Carlos Matias, ele é músico, ele é baterista. Desde sempre ele tem a banda dele, mas ele é professor, e é excelente matemático. E é dedicado à educação matemática também. E ele fez, só que eu não sei direito, mas é alguma coisa com a música dele, matemática e cegos, né? Enfim, o Carlos Matias. Mas o Carlos Matias tem um canal chamado Matemática Humanista, né? E vem na perspectiva do Biratã D'Ambrosio, né? Do que é a matemática humanista. E ele sempre traz convidados ótimos. Ele deve ter vários vídeos com o Osley falando.
Bem interessante. E eu conheço mais é disso mesmo, porque eu nunca trabalhei com essa área especificamente. Outra coisa que eu acho que é interessante também, né, e que a Ruth tocou, é trabalhar a questão da ludicidade do aprendizado, né? Sabe, eu acho que isso nos dias atuais hoje, né, que se você chegar numa sala de 1.255 alunos e perguntar quem gosta de jogar, 1.255 vão levantar a mão, não tem jeito, né? Então, jogos hoje já deixou de ser uma brincadeira, né? E passa a ser um conceito que eu acho que é interessante, Sandro, da gente tentar associar essas coisas, né? Contextualizar, né? Mas juntar, né, a contextualização com a gamificação do problema, né? Mas isso você vê por que no início essa coisa de jogo para a educação não dava certo. Eu vejo até pelos meus próprios filhos. Eles adoravam jogar. Quando falava que era educacional, ai, que saco. Entendeu? Mas você falar que o jogo era educacional, ele já não tem interesse. Por quê? Porque a mesma coisa, os da antiga eram muito. Parecia que ele estava dentro da sala de aula, né? Então, uma coisa chata. Então, ele não queria, ele queria jogar o jogo dele sem compromisso. E hoje em dia, com esse processo de gamificação, aí é diferente, né? Porque você já não trata o aluno de uma maneira boba, né? Como os primeiros joguinhos eram, né? E tem uma coisa que tem tudo a ver com a geração, que é a questão das regras tácitas, né? Eu sou da geração que eu adoro jogos de tabuleiro. Você bota na mesa e quais são as regras. Vem até com um papelzinho dizendo quais as regras. O objetivo é esse, pode isso, não pode aquilo, né? E pronto, você já sabia. Quando você entra nesses jogos, você primeiro não sabe nem qual é o objetivo. Quantas vezes eu ficava tentando fazer interlocução com os filhos, assim, mas o que você está fazendo aí? Eu vi ele andando de um lado para outro, batendo tudo que é lado. Eu falei, o que você está fazendo? Ele, não sei. Eu estou vendo o que vai dar. Então, o que acontece? Mas o exploratório, e aí ele passava de fase, porque ele não sabia onde ele tinha que botar a mão. Aí depois ele descobre que era uma certa pedra. Mas ele explora todos os lugares. Então, é outra dinâmica completamente diferente. E as regras acabam sendo tácitas e não explícitas, né? Então é outro barato. Né? Então hoje eu acho uma ótima ideia. Mas a do passado você só tem que tomar cuidado para não cair nesse lugar do jogo chato, educativo, porque eles são bem chatos alguns. Mas mesmo o jogo chato educativo de tabuleiro, como a gente jogou, com banco imobiliário, porque não, isso faz. Desculpa, o que eu estou chamando de chato é aquele joguinho de computador que ele tem que fazer as mesmas coisas que ele fazia no papel, aqueles deveres de casa, sabe? De antigamente. Tá, mas isso é chato, eu estou dizendo. Tá, mas esses chatos, por exemplo, eu digo porque é o seguinte, que dependendo da criança, isso também dá resultado. Então, eu falo sempre o seguinte, a gente não pode generalizar. Por quê? Por exemplo, eu ganhei o DOSVox, tá? E o DOSVox tinha um jogo da forca. Ok? Quem conhece todo mundo do DOSVox sabe que tem o jogo da forca. E eu usava o DOSVox com surdo. Então, quando o Antônio Borges, em 2000, precisou de fazer uma reportagem de quem usava o DOSVox, ele descobriu que eu usava, e com o surdo ele falou, não, eu nunca vi. Não, isso eu tenho que ver. Por quê? Porque aquilo ali era simplesmente para ensinar português. Então, o jogo da forca era usado, pi, 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 pi. O cego contava os pipipis. Mas o surdo, ele estava no visual, ele estava tentando adivinhar a letra, então ele estava treinando o português. Então, dependendo da forma como você utiliza, mesmo aquele jogo chato, entendeu? Ele tem um outro resultado, dependendo da pessoa que estiver estimulando e quem for apresentar. Então, por exemplo, o banco imobiliário. As meninas, as minhas filhas, elas adoravam o banco imobiliário. Já com os deficientes intelectuais, eu sentia neles um constrangimento enorme. Por quê? Porque eles não sabiam fazer troco. Eles não sabiam fazer troco, porque eles não andam com dinheiro. Quem paga a conta são os pais. Então, eles não sabiam fazer conta. Então, para eles era um constrangimento jogar banco imobiliário. Então, isso que eu estou dizendo, dependendo do grupo que estiver, você tem outro resultado. Então, por isso que eu sempre gostei muito do lúdico, e eu vou testando, né, dentro daquilo que pode e aquilo que dá para ser construído ou não. Eu avanço ou não.
Vamos jogar o War, ok. E aí, quando eu falo assim, vou atingi-lo lá na Austrália, e aí o menino ele vai procurar no mapa, né? Se ele não tem noção de geografia, ele vai demorar um tempo para entender onde que é a Austrália, entendeu? Então, isso... os jogos de tabuleiro, eles também têm resultado positivo, o quiz tem resultado positivo, a gente tem que entender que tipo de criança que nós estamos lidando e quem é o nosso público, porque a escolha vai depender desse público. Se eu tiver com um público que ainda não chegou nesse nível de abstração, não vai dar certo. Então, eu vou ficar lá no Uno fazendo os cálculos e multiplica, agora você tem que levar 16 cartas. E o cara fala assim, não, eu só tenho que levar 4. Não, presta atenção, 4 vezes 4 dá quanto? Aí que ele vai entender qual é a lógica do Uno, porque até então ele não tinha entendido o que era 4 vezes 4. Entendeu? Então é assim, até o Uno, com certeza. Eu acho barato trazê-lo para dentro de sala. E eu provocava isso, o Uno, então, virou febre. Eu tive que imprimir cartões, eu tenho até hoje vários cartões de Uno na língua de sinais, que eu distribuía aquilo pelo pátio. Aí eu perdia e plastificava, tá? Aí eu perdia as cartas, aí eu imprimia de novo. Por quê? Porque virou febre, eles levavam para casa, eles queriam levar para casa. Mas isso, você tem que estimular dentro da idade. E esses recreios, onde só as crianças estão correndo, e sem lógica de ser, não pode ser. Então, desenhe no pátio da escola as brincadeiras, os jogos, e que eles vão achar aquilo o máximo, entendeu? E eles vão fazer o movimento, eles vão gastar energia e vão ainda interagir dentro daqueles conceitos que você está trabalhando dentro de sala. E é isso que eu fazia dentro da escola. Eu pintava tudo o chão e deixava, que aí o pátio era menos briga, era menos confusão, eles estavam jogando, brincando. Eu vejo lúdico em tudo. Com certeza, mas aí, Ruth, é que diz, né, quer dizer, o importante, o material em si não anda sozinho, né? O importante da formação do professor para ter esse olhar sobre seja qual for o jogo, né? Sim. Eu nem estava, quando eu falei, eu estava me referindo aos jogos, os primeiros jogos educativos que tinham em CD, né, que a gente usava, alguns eles não eram desafiadores, né? Então não instigava o aluno, ele ficava ali fazendo, às vezes, o reforço, e aquilo não, né? Não animava muito. Então, tem aquela coisa de dizer que estatisticamente não deu certo, né, para alguns, mas, na verdade, eu concordo muito com você. A formação do professor ele pode pegar um material que nem seja excelente e ele explorar de outra forma, isso aí não tem a dúvida. Né? E aí é uma questão essencial que a gente deixa de fora, né? Porque a gente faz produtos, e o professor não anda sozinho, quer dizer, o material não anda sozinho, ele precisa do professor. Né? E, assim, o que a gente percebe, né, é que cada vez mais o licenciado sai com lacunas, né? Impressionante. Parece que, ainda mais agora, né, que se deu uma ênfase muito forte para o ensino técnico, né? Ou seja, né, o MEC quer formar pessoas que saibam contar, mas ninguém falou em pessoas que saibam pensar. E pensar, exatamente. Sabe, né? Então, né, você está lá, o cara aperta o parafuso, mas não sabe porque ele está apertando o parafuso, não, mas ele vai lá e aperta. Né? E é justamente esse desafio, né, que o Sandro tem na tese dele, né? Uma coisa sobre a formação de professores também, de fato, eu acho que isso é um grande problema. Na minha formação, por exemplo, eu só fui ter contato com a educação matemática em si a nível de pós-graduação, numa especialização que eu fiz. Os conteúdos de educação que eu vi na graduação eram aqueles mais da educação mesmo, mas que não faziam esse link com a matemática. Não, isso, exatamente. Você vai falar, porque não faz o link, você estuda matemática aqui, educação ali, você é o liquidificador, você que mistura aí de alguma forma.
Exatamente. Então, esses teóricos da educação matemática, as tendências e tal, tipo, eu não tive isso na graduação, a gente só vai ter depois. Eu imagino que agora deve ter avanço em relação a isso nos cursos, mas antes não era Olha, assim. Sandro, eu acho que agora, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que talvez você se decepcione, né? Não, vê sim. Hoje em dia vê. Meu filho está fazendo, né? Está feliz, meu filho mais velho faz matemática. E ele está estudando, e eu vejo que, né, realmente eles têm um embasamento que a gente não tinha na época, nessa área de educação matemática, até porque quando eu fiz, como a gente viu aí, estava iniciando a educação matemática. Então, isso é legal. Eu acho que tem... O problema é que todo mundo tem essa visão muito conteudista da graduação. Todo mundo, de todas as áreas, quer enfiar o máximo de conteúdo, e cada vez tem mais coisa, não cabe naquela carga horária, né? Então, as pessoas têm que entender que tem que desenvolver o pensar, né? O pensar criticamente. Vamos falar pensamento crítico, virou uma palavra que não faz sentido mais. Assim, tem pensamento primeiro? Sabe pensar? Aí depois a gente vai exercer a crítica e tudo mais. É isso. Então tá, gente, já estamos aqui com 85 minutos de conversa, né? Muito acho bom. Que deu para conversar bastante aí, né? Vou parar por aqui a nossa gravação.